Por que existem 7 sacramentos? E por que não 2? Muitos cristãos hoje afirmam algo aparentemente simples e até piedoso. Jesus instituiu apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. O resto é invenção da Igreja Católica. À primeira vista, isso parece respeitar a Escritura e preservar a centralidade de Cristo. Mas quando olhamos com mais atenção para a própria lógica da encarnação, para a Bíblia lida integralmente e para o testemunho da Igreja primitiva, essa tese começa a ruir. Antes de responder por que são 7 sacramentos, precisamos fazer uma pergunta ainda mais fundamental. O que é um sacramento? A definição clássica, que vem sendo amadurecida desde os padres da Igreja e sistematizada por Santo Agostinho e depois por São Tomás de Aquino, diz que sacramento é um sinal visível que comunica uma graça invisível, instituído por Cristo e confiado à Igreja. Essa definição já revela algo decisivo. O sacramento não é um símbolo vazio, nem um mero memorial psicológico, mas um meio real pelo qual Deus age. E isso nos leva diretamente ao coração do cristianismo, a encarnação. O cristianismo não é uma religião espiritualista no sentido gnóstico. Deus não nos salvou fugindo da matéria, mas assumindo a matéria. O Verbo se fez carne, entrou no templo, tocou corpos, curou com saliva, com água, com barro, com palavras audíveis. Desde o início, a economia da salvação é sacramental. Deus age por meios visíveis porque Ele mesmo criou a matéria e a redimiu em Cristo. Negar os sacramentos, ou reduzi-los a meros símbolos, não é apenas uma divergência disciplinar. É um empobrecimento da própria lógica da encarnação. Partindo disso, precisamos compreender que os sacramentos não surgem como uma lista arbitrária imposta séculos depois, mas como realidades vividas pela Igreja desde o início, reconhecidas progressivamente à luz da revelação. O batismo, por exemplo, é claramente ensinado nas Escrituras como necessário e eficaz. Cristo diz que é preciso nascer da água e do Espírito. São Paulo afirma que somos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitamos com Ele. E a Igreja primitiva sempre entendeu o batismo como regeneração, não como símbolo. Até aqui muitos protestantes concordam. A Eucaristia, por sua vez, é apresentada por Cristo não como metáfora, mas como realidade. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E São Paulo adverte que quem come indignamente come sua própria condenação, algo que não faria sentido se fosse apenas um símbolo. Novamente, a Igreja Antiga é unânime nesse entendimento. Mas então surge a pergunta: por que parar em 2? Porque, se seguimos a mesma lógica bíblica e patrística, encontramos outras ações de Cristo que possuem exatamente a mesma estrutura sacramental. Um sinal visível que comunica uma graça invisível ordenado à salvação. Tomemos a confissão. Após a ressurreição, Cristo sopra sobre os apóstolos e diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqui a matéria, a confissão, forma, a absolvição e um efeito real, o perdão dos pecados. A Igreja não inventou isso. Ela simplesmente obedeceu ao que Cristo instituiu. O mesmo ocorre com a confirmação. No livro dos Atos, vemos claramente que há um rito distinto do batismo, no qual os apóstolos impõem as mãos para que os fiéis recebam o Espírito Santo de modo pleno. Isso não é redundante. É um aprofundamento da graça batismal, vivido desde o século I. A unção dos enfermos é explicitamente mencionada na carta de São Tiago, que manda chamar os presbíteros para ungir o doente, prometendo não apenas consolo espiritual, mas também perdão dos pecados. Mais uma vez, não se trata de um gesto simbólico, mas de um meio eficaz da graça. O matrimônio, por sua vez, é elevado por Cristo a um sinal da união entre Ele e a Igreja. São Paulo diz claramente que esse mistério é grande, referindo-se à realidade sobrenatural que o casamento cristão expressa e comunica. A Igreja não criou a sacramentalidade do matrimônio. Ela a recebeu de Cristo, que restaurou o sentido original da união entre homem e mulher. Por fim, temos a ordem sacerdotal, sem a qual nenhum dos outros sacramentos poderia subsistir. Cristo escolhe os 12, dá-lhes autoridade, manda que façam em sua memória, confere-lhes o poder de ensinar, santificar e governar. A sucessão apostólica, testemunhada já no século e por Santo Inácio de Antioquia, mostra que a Igreja sempre entendeu o ministério ordenado como algo transmitido sacramentalmente, não como uma função meramente comunitária. Assim, os 7 sacramentos não são uma soma artificial, mas a expressão completa da ação de Cristo na vida humana,
do nascimento espiritual à morte, da vida pessoal à vida comunitária, da cura à missão. E aqui aparece um ponto decisivo contra a objeção moderna. A Igreja não escolheu arbitrariamente o número 7. Ela reconheceu, ao longo dos séculos, aquilo que já vivia desde o início. O número 7, aliás, expressa plenitude, mas não é um misticismo vazio. É o reconhecimento de que Cristo nos deixou todos os meios necessários para a salvação, sem lacunas. Quando alguém pergunta, por que não 2? A resposta é simples. Porque Cristo não nos deixou apenas 2 meios de graça, mas uma economia sacramental completa, coerente com a encarnação, testemunhada pela Escritura e confirmada pela tradição apostólica. Reduzir os sacramentos a 2 não é um retorno à Igreja primitiva, é uma ruptura com ela. É uma leitura fragmentada da Bíblia, desconectada da vida real dos primeiros cristãos. No fim, a pergunta não é se a Igreja inventou os sacramentos, mas se estamos dispostos a aceitar tudo o que Cristo nos deu, ou apenas aquilo que se encaixa em uma teologia moderna, mais confortável e menos exigente. Os sacramentos existem porque Deus decidiu nos salvar não à distância, mas tocando nossa história, nosso corpo e nossa vida concreta. E é justamente por isso que não são 2, são 7. Porque 7 é a medida da plenitude da graça na vida humana. Se gostou, deixa o like e se inscreva. Salve Maria e viva o Cristo Rei!